Era uma noite gelada na cidade. A tempestade de neve havia paralisado tudo, e mal se via uma alma nas ruas. Sofia voltava do hospital, onde trabalhava como enfermeira voluntária, quando o viu. Um homem caído no chão, inconsciente, coberto apenas por uma camisa encharcada. Sua pele estava azulada pelo frio. Sem hesitar, correu até ele, ajoelhou-se ao seu lado, afundando os joelhos na neve, sem se importar com a dor. Tocou seu rosto, gelado como mármore, e procurou seu pulso. Era fraco, mas estava lá. Aguente. Firme, sussurrou, embora não soubesse se ele podia ouvi-la. Sofia olhou ao redor. Não havia ninguém, nenhum carro, nenhuma janela iluminada. Estavam sozinhos sob a neve que continuava a cair, cobrindo-os como um manto branco. Sabia que não podia esperar. Com mãos firmes e rápidas, desabotoou a camisa dele e a retirou. Seu peito estava rígido, tremendo levemente. Tirou seu casaco e o envolveu com ele. Depois, sem pensar duas vezes, tirou também o suéter térmico que usava e se encostou ao seu corpo para transmitir calor. Não era a primeira vez que enfrentava uma emergência, mas nunca uma assim, tão pessoal, tão desesperadora. Você vai ficar bem, está me ouvindo? Não morra. Passaram minutos que pareceram horas. Finalmente, ouviu ao longe o som de uma sirene. Levantou-se como pôde, agitando os braços para que a ambulância a visse. Quando chegaram, os paramédicos se surpreenderam ao ver a jovem abraçada a um homem semidespido no meio da rua. Ele está com hipotermia severa, gritou ela, enquanto ajudava a colocá-lo na maca. Seu pulso era fraco, mas estável. Reagiu um pouco quando o cobri com calor corporal. Um dos paramédicos assentiu e agradeceu. Outro lhe ofereceu um cobertor. É parente seu, Sofia? Balançou a cabeça, ainda tremendo. Não, não o conheço. Então, por que fez tudo isso? Sofia o olhou, confusa com a pergunta. Como explicar? Não havia tempo para duvidar. Não havia espaço para a indiferença. Fez porque alguém precisava fazer. Porque era seu dever. E porque algo no rosto daquele desconhecido a comoveu profundamente. Porque eu pude, respondeu simplesmente. A ambulância partiu. Sofia ficou ali, no meio da rua vazia, vendo as luzes vermelhas sumirem entre os flocos de neve. Não sabia o nome dele, nem se voltaria a vê-lo. Mas naquela noite, sem querer, havia cruzado o destino com alguém que mudaria sua vida para sempre. Sofia sabia que tinha minutos para agir. Com mãos trêmulas, tirou as roupas molhadas dele e o envolveu com seu próprio casaco. Depois, tirou o cachecol e o colocou sobre seu peito. Lembrava-se do que havia aprendido. Em casos extremos de hipotermia, o calor humano pode salvar vidas. Sem pensar nas aparências, segurou-o contra seu corpo, compartilhando seu calor em meio à nevasca. Podia senti-lo respirar, mal e mal. Cada expiração era um sussurro frágil, prestes a se apagar. O frio mordia sua pele, seus ossos doíam, mas ela não se moveu. Falava baixo, como se suas palavras pudessem mantê-lo consciente. Vamos, aguente mais um pouco. Você não está sozinho. Seus próprios lábios estavam dormentes. O vento cortava como lâminas, mas ela o segurava com força. Obrigava-se a permanecer acordada, alerta, temendo que, se fechasse os olhos, ambos seriam engolidos pela escuridão branca. Os minutos passaram, lentos, eternos. De repente, um fraco gemido escapou dos lábios do homem. Seu corpo estremeceu e Sofia sentiu um leve tremor em seu peito. « Ei! » exclamou, com o coração acelerado. « Você está reagindo. Isso é bom. Muito bom. » O observou atentamente. Tinha um ferimento na sobrancelha, talvez de uma queda. Seu rosto, apesar de endurecido pelo frio, tinha traços marcantes, elegantes. Não era um sem-teto, pensou. Seu relógio de pulso, danificado, mas caro, o denunciava. Quem era aquele homem?
O som da ambulância rompeu o silêncio sepulcral da rua. Sofia levantou a mão e gritou com o pouco de energia que lhe restava. As luzes intermitentes iluminaram a cena como se um feixe de esperança tivesse descido do céu. Aqui. Estamos. Aqui. 2 paramédicos desceram correndo. Um deles, ao ver a situação, soltou um leve "Meu Deus!" antes de agir. Ele está com hipotermia grave, disse Sofia, ajudando a colocá-lo na maca. Está reagindo, mas precisa de calor imediato e líquidos intravenosos. A senhora é médica? Enfermeira, respondeu, cobrindo-se com o cobertor que lhe ofereceram. A senhorita salvou a vida dele, disse o outro paramédico ao fechar as portas da ambulância. Ela assentiu, exausta. Só então se permitiu tremer. Ele vai ficar bem? Fez o certo no momento certo. Se sobreviver, será graças a você. O veículo partiu e sumiu na tempestade. Sofia ficou na calçada, molhada, congelada, e com o coração disparado. Não sabia quem ele era. Não sabia se voltaria a vê-lo. Mas algo dentro dela dizia que aquele encontro não havia sido por acaso. Não. Aquilo era o começo de algo muito maior. Minutos depois, uma ambulância chegou. Sofia ficou ali, congelada, vendo enquanto o levavam. Não sabia seu nome, nem se ele sobreviveria. Só sabia que tinha feito o certo. A rua ficou em silêncio mais uma vez, exceto pelo assobio do vento arrastando a neve. Sofia continuava de pé, como se seus pés tivessem se enraizado no chão gelado. Só quando suas pernas começaram a tremer incontrolavelmente, deu o primeiro passo de volta para casa. O caminho foi longo e solitário. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto daquele homem. Não conseguia evitar se perguntar se havia chegado a tempo, se o calor de seu corpo havia sido suficiente. E mais ainda, quem era ele? O que fazia sozinho, inconsciente, em meio à tempestade? Ao chegar em seu apartamento, tirou as roupas molhadas, tomou um banho quente e se enrolou em um cobertor. O calor físico veio, mas o frio interior persistia. Não era físico. Era outra coisa. Uma inquietação. Uma conexão inexplicável. Dormiu mal naquela noite. Sonhou com a neve, com olhos que se abriam devagar, com uma voz que a chamava sem som. Acordou várias vezes, com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, voltou ao hospital como de costume. No entanto, algo estava diferente. Os corredores pareciam mais movimentados do que o normal. Comentários sussurrados percorriam o ar. Você ouviu sobre o homem que encontraram ontem à noite? Dizem que é alguém importante. Um CEO! Estava inconsciente na neve. Quase morreu. Sofia parou. Um CEO. Seu coração deu um salto. Seria ele? O mesmo homem que havia abraçado na tempestade? Correu até a sala de relatórios. A chefe do plantão confirmou os boatos. Sim, ele deu entrada ontem à noite. Chegou com hipotermia severa e trauma leve na cabeça, mas está estável. Foi transferido para um quarto privado esta manhã. A família pediu discrição. Sofia quis perguntar mais, mas algo a impediu. Não sabia por quê, mas uma mistura de nervosismo e curiosidade tomou conta dela. E se ele a reconhecesse? E se não? Horas depois, enquanto organizava fichas de pacientes, um residente se aproximou. Ei, você é a Sofia, certo? Ela assentiu, meio confusa. Tem alguém que quer falar com você. Disse que você salvou a vida dele. O ar pareceu parar por um segundo. Onde ele está? Quarto 310. Ala privada. Sofia engoliu em seco. Respirou fundo. Não estava pronta, mas algo dentro de si já sabia. Aquele encontro mudaria tudo. No dia seguinte, enquanto servia café na lanchonete do hospital, um burburinho chamou sua atenção. Um homem elegante, de terno escuro e olhar determinado, entrou acompanhado de vários assistentes. Todos seus colegas murmuravam. É Alejandro Rivas, o CEO mais jovem e bem-sucedido do país.
Sofia olhou automaticamente, sem esperar muito. Estava acostumada a ouvir boatos, a ver figuras importantes passarem pelo hospital por um motivo ou outro. Mas no momento em que seus olhos se cruzaram com os dele, o mundo pareceu parar. Era ele, sem dúvida. O mesmo maxilar marcado, os mesmos olhos escuros que ela tinha visto em meio à neblina da tempestade. Mas agora, ele não estava pálido nem trêmulo. Caminhava ereto, com passo firme e segurança em cada gesto, como se nunca tivesse estado à beira da morte horas antes. Ele também a reconheceu. Parou abruptamente, interrompendo a conversa com seu assistente. Olhou para Sofia fixamente, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Em seguida, sem dizer uma palavra, começou a caminhar até ela. "Sofia?" perguntou, parando diante do balcão. Sua voz era profunda, calorosa. "É você, não é?" Ela apenas assentiu com o coração disparado. "Você está bem?" murmurou surpresa. "Graças a você", disse ele com um leve sorriso. "Me contaram o que você fez. Os médicos, os paramédicos, todos. Disseram que sem você eu não teria sobrevivido. Não sei como te agradecer." Sofia sentiu o rosto corar. Não estava acostumada com esse tipo de atenção, muito menos de alguém como ele. "Só fiz o que devia", respondeu com humildade. "Vi alguém em perigo. E agi." Alejandro assentiu, com os olhos fixos nela. Parecia analisar cada gesto, cada palavra. "Ontem eu não conseguia falar. Mal lembrava o que tinha acontecido. Mas nunca vou esquecer aquela sensação, aquele calor que me devolveu a vida. Nunca imaginei encontrar minha salvadora, servindo café numa lanchonete." Ela riu baixinho, desconfortável. "Sou enfermeira. Voluntária. O turno da manhã está lotado, então ajudo onde posso." "Então, você é ainda mais admirável." Um breve silêncio se instalou entre os dois. Os murmúrios ao redor aumentavam, mas Sofia e Alejandro já não os ouviam. Havia algo não dito, uma conexão no olhar, como se aquele reencontro tivesse sido escrito em algum lugar além da razão. De repente, ele tirou um pequeno cartão do bolso e o deslizou sobre o balcão. "Vou sair do hospital esta tarde. Mas não quero que isso termine aqui. Se não for uma loucura, gostaria de jantar com você esta noite?" Sofia piscou, surpresa. "Jantar? Com você?" "Não porque você me salvou", esclareceu com um sorriso sincero, "mas porque quero te conhecer. Quero saber quem é você além daquela noite sob a neve." Ela olhou para o cartão. Seu nome impresso em letras douradas. Um número. Uma oportunidade. Pela primeira vez em muito tempo, Sofia não soube o que dizer. Apenas sentiu que algo estava prestes a começar. E talvez fosse algo grande. Sofia mal prestou atenção, até que ele se aproximou com um sorriso familiar. "Sofia?" perguntou, olhando em seus olhos. "Você me salvou ontem à noite." Ela o olhou sem entender. Ainda processava sua presença ali, sua voz, a forma como o barulho do hospital havia desaparecido. Então, sem aviso, ele tirou uma pequena caixa do bolso e, diante de todos, ajoelhou-se. "Ontem você me deu a vida. Hoje quero que me dê a chance de vivê-la com você. Quer se casar comigo?" O silêncio tomou conta do lugar. As conversas na lanchonete cessaram. Os passos nos corredores pararam. Até as máquinas de café pareciam silenciar. Todos olhavam a cena com espanto. Alguns, com sorrisos, outros com lágrimas nos olhos. Ninguém ousava interromper. Sofia sentiu o ar faltar por um instante. Estava sonhando? Era uma alucinação causada pelo cansaço, pelo frio da noite anterior? Como era possível que um estranho, horas após estar inconsciente sob a neve, lhe pedisse em casamento? Mas em seu peito, seu coração já sabia a resposta, porque no fundo, algo dentro dela havia mudado naquela noite. Algo havia despertado.
E não era apenas compaixão ou curiosidade. Era uma certeza inexplicável de que aquele encontro não tinha sido por acaso. Ele não desviou o olhar. Esperou em silêncio, ajoelhado diante dela, com a caixa aberta revelando um anel simples, elegante, tão inesperado quanto tudo o mais. Sofia deu um passo à frente. Sua voz foi um sussurro, mas clara o suficiente para todos que prendiam a respiração. Isso é uma loucura, disse sorrindo. Mas às vezes a vida também é. E então assentiu. Alejandro soltou uma risada suave, aliviado, emocionado, e se levantou para colocar o anel em seu dedo. Os aplausos explodiram na lanchonete. Alguns enfermeiros batiam palmas, outros filmavam a cena com os celulares. Médicos trocavam olhares divertidos, e uma funcionária da limpeza chorava discretamente num canto. "Você vai mesmo se casar comigo?" E sussurrou ele, ao pé do ouvido, enquanto a abraçava. "Não sei", respondeu ela rindo, "mas quero descobrir por que sinto que te conheço desde sempre." E assim, entre risos, aplausos e um novo capítulo por escrever, o CEO mais jovem do país e a enfermeira voluntária selaram o começo de uma história que ninguém esperava, mas que todos sabiam, no fundo, que era exatamente onde ambos pertenciam.